Grandezas proporcionais. Grandeza é tudo que pode ser mensurado. São exemplos de grandezas: distância, altura, tempo, dinheiro, velocidade, dentre outros. Em outras palavras, é tudo que dá para mim transformar em números, em algo que eu posso quantificar, certo? As grandezas que vamos abordar são as ditas grandezas proporcionais. Então, nós vamos tratar daquelas que seguem uma proporção. As grandezas proporcionais elas são divididas em dois tipos: as que são diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. Então, essa ideia de proporção direta e inversa a gente vai entender conforme eu for explicando cada uma delas. Nesse vídeo, eu vou explicar para você o conceito de grandezas diretamente proporcionais, que é o que eu tenho aqui embaixo, e no vídeo seguinte, nós vamos aprender sobre as inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais são aquelas que variam em uma mesma proporção. Se uma delas dobra, a outra dobrará também. Se uma aumenta 20%, a outra também aumentará 20%. Para ilustrar isso, veja a situação que eu criei aqui. José comprou 5 canetas por R$ 2,00, pagando um total de R$ 10,00. Se ele tivesse comprado 15 canetas, quanto deveria pagar? Veja, aqui, no primeiro caso, ele comprou 5 e depois ele comprou 15. Se, quando ele comprou 5, ele pagou R$ 10,00, se ele comprar o triplo de 5 canetas, o triplo de 5 é 15. Então, ele tem que pagar o triplo de R$ 10,00. Veja, a quantidade de canetas compradas triplicou, então o preço a ser pago também vai triplicar. Veja, diretamente proporcional. Quanto mais canetas, mais ele vai pagar por elas, na mesma proporção. Se ele comprar 10 vezes mais caneta, ele vai ter que pagar um valor 10 vezes mais alto. Bom, mas como resolver questões desse tipo? E a resposta está aqui. Para resolver exercícios desse tipo, utilizamos o que denomina-se regra de 3. Então, isso aqui é uma questão de regra de 3, certo? Dá-se esse nome de regra de 3 porque, habitualmente, o exercício dá 3 informações para a gente e requer de nós uma quarta informação. Daí, chamar-se regra de 3. Vamos exemplificar isso com essa questão de concurso. Um estudante começou no dia 1º de outubro a ler um livro de 320 páginas. Em 3 dias, ele leu 48 páginas. Lendo diariamente e com o mesmo ritmo de leitura, ele terminará a leitura do livro em que dia do mês de outubro? Ou seja, quanto tempo ele vai demorar para ler esse livro inteiro? Para resolver esse exercício, nós vamos montar aqui uma tabelinha. Essa questão ela fala de duas coisas. Ela fala de quantidade de páginas lidas e fala de dias que foram utilizados nessa leitura. O que é que nós sabemos? Que 3 dias foi necessário para que ele fizesse a leitura de 48 páginas. Veja, há uma coluna sobre os dias e uma coluna sobre as páginas. Então, 3 dias, isso ele me diz. Em 3 dias, ele leu 48 páginas. A pergunta é, em quantos dias ele vai conseguir ler o livro inteiro, que é composto por 320 páginas? Bom, essa é uma regra de 3 diretamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais eu aumento a quantidade de páginas que o indivíduo tem que ler, eu aumento também a quantidade de dias para terminar esse livro, certo? Então, quanto mais páginas o livro tiver, mais dias vai demorar para ser lido. Veja que as duas retas sobem. Então, a ideia aqui é que elas são diretamente proporcionais porque seguem a mesma direção. Como é que a gente resolve isso? Bom, a gente vai transformar isso aqui em frações. 3 sobre x igual a 48 sobre 320. Na igualdade de frações, a gente multiplica cruzado. Vai ficar da seguinte maneira. Esse aqui, que é o x, eu vou multiplicar vezes o 48. É bom começar sempre pela letra. X vezes 48, 48x. É igual
a 3 vezes 20. 320, na verdade, né? 3 vezes 320. Bom, quanto que é 3 vezes 320? Dá 960. Esse 48, ele está multiplicando, então ele tem que passar para cá dividindo. Bom, 96 dividido por 48 dá 2. Por causa desse zero aqui, fica 20, ou seja, ele vai demorar 20 dias para ler o livro inteiro. Bom, se ele começou a ler no dia 1º e ele precisa de 20 dias, ele vai terminar de ler esse livro exatamente no dia 20, certo? No final do 20º dia, ele lê o livro. Se ele começou no dia 1º, ele termina esse livro no dia 20. Façamos aqui mais um exemplo. José comprou um lote e como não tinha dinheiro para levantar as paredes do muro de uma só vez, no mês passado construiu 15 metros de muro, utilizando 2.700 tijolos. Agora que pretende construir mais 7 metros de muro, de quantos tijolos ele vai precisar? Bom, nós temos aqui um indivíduo que quer construir um muro por etapas. Na primeira etapa, ele construiu 15 metros utilizando 2.700 tijolos. Então, já montei a coluna dos metros de muro e dos tijolos utilizados. Para 15 metros, foram necessários 2.700 tijolos. Agora, ele juntou mais uma grana e vai construir mais 7 metros. Para construir esses 7 metros, quantos tijolos ele vai ter que utilizar? X, né? Porque eu não sei quantos são, é isso que eu quero descobrir. Então, igualdade de frações, 15 sobre 7 igual a 2.700 sobre x. Multiplicando cruzado, sempre que tem igualdade de frações, sempre começando pela diagonal que tem a letra, 15 vezes x dá 15x, e 7 vezes 2.700. 7 vezes 2.700 dá 18.900. O 15 está multiplicando, ele passa dividindo. Quanto que dá 18.900 por 15? Bom, dá 1.260. Ou seja, para essa nova etapa da construção, ele precisa ter à sua disposição 1.260 tijolos. Esse é o conteúdo de regra de 3, diretamente proporcional. No vídeo seguinte, a gente vai ver sobre a inversamente proporcional. Você pode seguir isso por meio da playlist, que o link está aí na descrição, ou então do vídeo que eu vou colocar aí para aparecer na tela para você.